Vamos ao nosso 16º encontro, feedback positivo. Nós já falamos lá atrás sobre feedback, né? Sobre o que é feedback positivo. Hoje nós vamos dar um entendimento um pouco maior sobre esse feedback positivo. Segundo o professor David Crayland, é um professor educador da Universidade de Pittsburgh. Então ele diz o seguinte, que a grande maioria dos atritos, frustrações e de nossas relações com as outras pessoas é causada pela pobreza nas comunicações. Ora, aí ele está dizendo o seguinte, se a nossa comunicação for boa e a gente receber de forma efetiva a comunicação do outro, então que a maioria dos atritos, das confusões, das brigas, né, dos objetivos não alcançados, serão obviamente alcançados e esses atritos se a gente tiver uma boa comunicação. Então, o feedback aqui, a gente fala essa palavra feedback, porque é bonito, né? Todo mundo fala isso agora, feedback. Agora não, de muito tempo. Mas, na verdade, é comunicação, né? Para nós brasileiros, a nossa língua é comunicação, né? É a entrada e a saída. Você oferece a sua comunicação, a pessoa entende aquilo que você está falando e te devolve a impressão que ela teve da sua comunicação, né? Escutou, não escutou, conseguiu entender o que você passou ou não conseguiu entender. Então, é sempre um vai e uma volta, né? Uma ida e uma volta. E o feedback na psicologia positiva, ele expressa, aquele feedback que expressa o comportamento, né? Na verdade, o que nós mostramos na nossa impressão, quando a gente recebe um feedback, é uma pequena parte, é o que sentimos de maneira indicar o nosso interesse. A gente demonstra pela nossa expressão corporal, né? Pelo nosso rosto, pelos nossos gestos. Isso nós chamamos de a ponta do iceberg. É só uma pontinha daquilo tudo que nós sentimos. Que muitas vezes você está diante do feedback e você não quer demonstrar tudo aquilo que você realmente está sentindo. E aí você se expressa através dos seus sentimentos, né? As suas manifestações, muitas vezes de medo, de raiva, essas emoções não positivas, né? Depois sentimentos de autoestima também, entre outros. Por exemplo, quando a pessoa está dizendo uma coisa que realmente você não é, aí você fala, não, mas eu me amo, eu sei até que ponto eu fui, até que ponto eu errei, né? Então, a gente, essa demonstração, a gente transborda, né? A nossa motivação, a gente transborda isso para o nosso corpo. E nisso nós já vimos lá, que eu já indiquei para vocês, aquele livro O Corpo Fala, né? Que aí você vê você sente as atitudes que motivam você e aquelas que desmotivam. Normalmente aquelas que desmotivam você é quando a pessoa vem te dar um feedback com a falta de habilidade, com excessivo controle, né? Dizendo a verdade crua e nua assim na sua cara, mas fazendo um pejorativo, né? Falta de recursos de comunicação, né? A coação, né? Aquela pressão excessiva, quando te culpa, né? Você coloca a culpa toda em você. À primeira vista, você pode até ser culpado, mas aí você não admite, vamos dizer, muito bem, né? Isso. Então, e tem aqueles fatores que motivam a gente, né, de forma que isso fica atrelado às virtudes das empresas, as nossas virtudes atrelado aos valores, né, que é aquele feedback que valoriza as pessoas, reconhece aqueles avanços, encoraja as iniciativas, oferece incentivos. Hoje nós não temos mais aquele feedback assim, você não está aqui para pensar, você está aqui para fazer. Muito pelo contrário, você está aqui para pensar, para fazer, para se comunicar, né? A situação hoje é outra. Aquele feedback que enriquece as nossas funções, né? Porque eu delego a minha autoridade
para a pessoa resolver aquilo que precisa resolver. É aquele feedback de avaliação que promove mudanças positivas, né? Então, existe aqueles feedback que é o chamado feedback positivo, que a psicologia positiva entende como aquele feedback que valoriza as pessoas, que ele está aliado à missão e valor da empresa, que das virtudes das pessoas, dos valores, do engajamento, da competência, da eficácia, das habilidades, das atitudes pessoais, né? Da harmonia entre o ambiente e as tarefas, entre a vida pessoal e a vida empresarial. É impossível, as avaliações de desempenho, muitas vezes, elas são muito perversas, porque as pessoas se sentem muito mal na hora de dar o feedback ou na hora de receber o feedback. Tem que ser uma coisa normal, uma coisa para o crescimento, tanto da pessoa como da empresa. Né? Então, essa harmonia nas tarefas, por exemplo, não adianta eu te dar uma meta e não levar em consideração a sua pessoa, a sua vida pessoal e o seu lado empresarial. Então, tudo isso está contido nessa palavra feedback, né? Essa atenção que tem que ter, essa diferença que tem que ter entre a vida pessoal e empresarial. Muitas vezes se fundem e a tendência das pessoas é falar para vocês, não mistura sua vida pessoal com a vida profissional, sua vida profissional. Gente, muitas vezes não tem como você separar isso. Muitas vezes o seu trabalho requer 12 horas de trabalho por dia. E o que sobra para sua família? Uma pessoa cansada, exausta, nervosa, chega em casa, toma banho, dorme, né? E vai trabalhar. Então, esse feedback é exatamente para alavancar essa tendência que não deve ser verdadeira entre a vida pessoal e a empresarial. São distintas? São distintas, mas elas se confundem. Ao mesmo tempo, elas se fundem. Porque eu sou uma pessoa, eu não tenho como chegar na empresa e esquecer que a minha casa está passando fome, ou que eu não paguei a água, ou que eu não paguei a luz, ou que eu tenho problema de saúde lá na minha família. Então, tudo isso tem que ser diferenciado na hora de um feedback, né? Não é você passar a mão na cabeça, é ser empático, falar aquilo que está acontecendo e tentar ajudar a resolver o problema, né? Então, é aquele feedback que a gente usa como ferramenta para a mudança comportamental. Né? É uma forma exemplar de comunicação entre as equipes, entre as pessoas, as equipes e os gestores, usando esses elementos aqui que eu listei aqui para os mais, né? Então, o feedback ele é usado como ferramenta, né, para a mudança comportamental, que eu já acabei de falar, principalmente entre as equipes e gestores, entre a pessoa e o gestor, porque muitas vezes o problema é com uma pessoa, e aí a equipe toda vai para o ralo, né? Então, é o gestor saber discernir em que ponto de melhoria, em que ponto ele vai ter essa assertividade de falar com a pessoa em si, ou às vezes com a equipe, né? É também ter escuta ativa. E a escuta ativa não é só escutar aquilo que o funcionário, aquilo que a pessoa está te falando, mas é receber e dar corretamente, com assertividade, o feedback. Percebendo todas aquelas nuances de comportamento. Porque o comportamento humano ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Às vezes a pessoa chega para trabalhar e ele está ali trabalhando, mas a coisa não rende. Então, qual a nuance ali que está acontecendo com aquela pessoa? Ou às vezes a minha equipe não está progredindo, não consegue alcançar o objetivo. O que está acontecendo com essa equipe? Aparentemente não está acontecendo nada. Aí você vai ver a fundo, tem um problema de comunicação. Exatamente, problema de comunicação. Ou às vezes é um enfim, então o feedback engloba tudo isso. É uma ferramenta maravilhosa para a gestão de equipe, né? Para uma gestão de... Todos os gestores devem usar isso com muita assertividade, com muita forma, né? Com muita aplicabilidade mesmo.
E o feedback nas equipes, ele é muito delicado. Apesar de ser um excelente instrumento gerencial, ele deve ater a muitos aspectos. Entre os aspectos, eu listei aqui alguns, né? Ou seja, sem juízo de valor. Eu sou neutro, eu estou fazendo isso, eu estou comentando isso, eu estou pedindo isso, eu estou solicitando isso, eu estou aclareando esse erro, mas sem juízo de valor. Você fez isso porque você, enfim, usa aquelas palavras pejorativas, né? Você não tá nem aí, você fez isso por isso, por isso. Então, não é você julgar. Porque se a pessoa fez, só ela sabe o motivo que ela fez. Então, você não tem juízo de valor. E, de fato, que essa aplicabilidade seja específica, né? Numa oportunidade correta, considerando aquele momento. Muita gente guarda mágoa, né? Guarda um ano. Aí, na hora da avaliação de desempenho, solta o pau em todo mundo. Ou solta o pau naquela pessoa. Só que aquela pessoa, às vezes, nem lembra mais o que errou. Então, tem que escolher o momento certo, considerar aquele momento, com rapidez. Porque senão passa da hora de dar o feedback. Não adianta mais, já passou, já errou. Se eu estou num projeto e eu não recebo feedback que eu estou fazendo a coisa certa, ou não recebo feedback que eu estou fazendo a coisa errada, aí lá na frente, depois que eu entrego o projeto, vem corrigir. Então, é constante, né? Feedback é uma coisa constante, é a vida, ele evolui, né? Vai evoluindo junto com a equipe. Porque esse momento é muito sério, a gente tem que adequar esse momento no momento, inclusive, psicológico das pessoas. E no meu momento psicológico também. Se eu for lá dar aquele feedback na hora que eu tô com raiva, aí eu vou brigar. Aí eu vou usar o feedback não positivo. Vou usar um feedback sem empatia. Então, é esperar esfriar e considerar um momento adequado, né? E o local também é muito interessante. De primeira a gente não tinha isso, né? Nossa Senhora, era um horror. Eu tenho casos assim horrendos de feedbacks de chefes que dava para funcionário no meio de todo mundo, né? E pejorativo. A gente vê ainda casos hoje em dia disso, né? Certa ocasião, um motorista, eu era secretária na época, e um motorista desmaiou, né? Ele desmaiou de fome, porque o chefe não liberava ele para almoçar. Então foi horrível isso, porque eu fui falar e eu recebi um feedback muito ruim, muito negativo em relação ao motorista. Isso deu muita confusão na época, né? Mas naquela época não era muito funcionário e nada, né? Era quase a mesma coisa. Enfim, passado. E aí é muito difícil, porque esses feedbacks eram dados assim no meio de todo mundo, de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer linguajar, né? Isso era muito difícil. Outra coisa é que as pessoas às vezes delegam o feedback. Eu não quero dizer para aquela pessoa que ela está errada nesse ponto, nesse, que ela precisa melhorar, né? Nesse ponto, nesse. Então eu delego para as pessoas dizer. Então é muito triste você não ter essa competência. Um gestor tem que ter a competência de ser diretivo, de não passar essa responsabilidade para outras pessoas. Fala para o seu colega que ele tá pisando na bola nisso e nisso. Não é isso, não é assim que tem que fazer. Você tem que escolher um local próprio, tem que escolher o momento ideal e chamar a pessoa e conversar, indicar a ela os pontos de melhoria. E fazer isso de forma tranquila. Porque às vezes você... não, mas eu falei direito com ele, mas você falou num tom de voz muito elevado. Você gritou, você fez a pessoa se sentir constrangida com aquilo, né? E outra coisa é você procurar bem os pontos, né? Os pormenores do problema. Então, é você não julgar, resumindo, né, o feedback de equipe, é você dar um feedback de cabeça aberta, coração aberto, vontade aberta, né? Se colocando no lugar do outro, com empatia, com justiça e amor. A justiça aqui, o amor aqui, não significa que você não é justa também. Que você vai passar a mão na cabeça de qualquer um e de todo mundo. É não julgar, é incorporar o bom,
ver o positivo e alertar os pontos desfavoráveis. Porque aí sim, aí a pessoa vai ter aquela melhoria contínua, né? Vai melhorando, 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 ajustando um ponto aqui, ajustando outro ponto ali, e aí você vai levando até você ter realmente uma equipe positiva. A questão do feedback também, muitas vezes, ele é dado com revanche. Nós falamos sobre isso lá atrás, né? Por que isso? Porque você desculpa, mas você não. Estudos feitos. Porque quando a gente fala em perdão, a gente pensa em religião, né? Ah, eu sou Deus, Deus que perdoa, a religião. Não é nada disso. O perdão é perdoar-se, né? É perdoar as outras pessoas, é perdoar situações e circunstâncias. Porque muitas vezes você desculpa aquela pessoa, mas você não perdoa. Muitas vezes você se desculpa pelo erro que você cometeu, mas você não se perdoa. E você não se perdoando, isso acarreta problemas muito graves. Na sua vida física, na sua vida, no seu estado comportamental, né? Então, perdoar as situações e circunstâncias é essencial para que você também tenha um feedback positivo. Nesse modelo que eu deixei para vocês do Tangney, né, de 1999, ele sugeriu para a gente refletir sobre perdoar-se, perdoar outras pessoas e perdoar situações e circunstâncias. E para a gente abrir mão das emoções negativas. Quando você for conversar com uma pessoa, ou quando você for desculpar uma pessoa, você desculpa vendo nela só as emoções positivas. Aí seu coração vai abrir melhor para esse perdão, para essa desculpa, né? Porque as emoções negativas, nós já falamos lá atrás, né? É um núcleo do processo de perdão. Quer dizer, se você não consegue enxergar na pessoa a positividade, você vai olhar o lado negativo. E esse núcleo do processo de perdão fica embaçado. Você não consegue enxergar qualidades suficientes para que você perdoe essa pessoa, ou que você desculpe essa pessoa de coração mesmo, né? Então, o feedback consciente, com empatia, é complicado, né? É bem complicado, porque você fica tentado a querer colocar o dedo na ferida das pessoas. E muitas vezes a pessoa, quando você coloca o dedo diretamente na ferida, ou diretamente naquele erro, a pessoa não se perdoa. E é você colocar. O feedback com empatia é você saber abordar o assunto, sem julgamento, sem outras maldades, sem zombarias e outras formas não adequadas. Às vezes você dá um feedback, você começa com gozação. Aí, fulaninho, não sei o quê. Você começa com essas gozações, com zombaria, a pessoa se diminui. Pode até sorrir na hora, mas no fundo vai ficar muito infeliz. E conhecer-se, já falamos muito sobre isso, o autoconhecimento, né? Conhecer o outro também, os pontos chaves, os pormenores. Às vezes, eu era também criticada por eu conhecer a minha equipe. Conhecer a minha equipe não significa que eu estou lá na casa deles todos os dias. Mas pelo menos uma vez eu tinha visitado a casa deles. Uma a uma eu tinha visitado. Eu sabia do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, das tias, de todo mundo, dos problemas, os maiores problemas, as melhores alegrias dos meus funcionários, eu sabia. Porque quando eu ia fazer um feedback com eles, eu já tinha argumento na minha mão. Eu fazia realmente sem julgamento, porque eu conhecia a realidade deles. Quando a pessoa que morava a 40 quilômetros de distância e tinha um engarrafamento, eu acreditava nele. Eu sabia como era difícil ir lá naquela casa onde ele morava. Quando chove, por exemplo, né, você cobre presença, cobre horário, bate ponto, põe o dedo no ponto e ponto eletrônico. E você dá uma pontuação baixa para aquela pessoa que está chegando atrasada. Por que você não conversa com ela? Não faz um feedback sincero? Troca ela de horário, modifica a vida dela, dê uma condição melhor de trabalho para ela.
apega a esses pormenores, né? Outra coisa é quando duas pessoas vêm brigando e dizendo isso e aquilo. Você tem que ouvir atentamente cada um deles para poder fazer o seu raciocínio, para você poder empregar ali uma visão, a sua visão justa, né? Não é logo de cara oferecer o julgamento para A ou B ou C, mas é oferecer de fato uma visão mais assertiva, de forma que os dois se ajeitem, né, dentro do problema, ou saia dele, né? Então, durante muitos anos eu fiquei com a ideia de feedback, desse feedback de amor, né? Muitos anos eu queria achar uma forma divertida, mais leve, de levar isso para as pessoas, sem pensar em julgamento, sem falar só do que é ruim na pessoa, né? Porque muitas vezes a gente sente o colega e ficando diminuindo, daqui a pouco ele tá um tapete, todo mundo pisando em cima dele, e ele precisa do emprego, aí ele vai adoecer. Vai pegar atestado médico. Então, ao longo dos anos, eu observei isso. E comigo também aconteceu fases muito difíceis. E aí eu resolvi burlar isso, sabe? Falar, não quero mais. Chega de apontar o dedo. Eles me apontam o dedo, eu aponto o dedo para outra pessoa e assim é um círculo vicioso muito grande. Porque se o meu chefe está fazendo isso, está se dando bem, então eu vou fazer isso também que eu vou me dar bem. Só que me dá bem depende, porque às vezes você não tem essa capacidade. O seu emocional, a sua responsabilidade social não te permite você ser desse jeito, copiar o que é ruim no outro. Vamos copiar o que é bom no outro, né? O que é ruim a gente esquece. Né? Então, a cada vez que eu levava um feedback da moda antiga, eu pensava assim, eu vou ter que achar um jeito de sair disso. Eu vou ter que melhorar nisso, eu vou ter que levar uma coisa boa para as pessoas. Aí, esses feedbacks que eu achei que era ruim, eu tentei modificar. Eu procurei uma vertente mais positiva, eu procurei na psicologia positiva uma vertente melhor de feedback, procurei nos livros, né, em outras pessoas também, que eu admirava e tudo. E eu usei um mini experimento durante 2 anos dentro da empresa que eu trabalhei e deu resultados muito legais. Por que só 2 anos? Porque depois eu me aposentei, né? Aí saí, mas eu tenho todo o processinho compactado e formulado, uma forma muito simples de dar feedback e muito emotiva e muito boa e cheia de objetivos bons, né? Eu vou ter depois futuros cursos só desse mini experimento que eu fiz de 2 anos. Né? Eu estou formulando um e-book e aí eu vou oferecer um curso só desse que eu chamo Feedback com Amor. Né? Para eu passar para vocês essa experiência que eu tive, que foi maravilhosa. Né? De primeira, a coisa era tão difícil, que o funcionário, aquele que eu falei, você não está aqui para pensar. Quando você ia abrir a boca para falar alguma coisa, faça o que eu mandei. Faça o que eu mandei, sou seu chefe, pronto. Agora não, quando eu tive essa possibilidade de pensar por mim mesmo, aquilo que eu aprendi, aí eu consegui mudar. Né? E a empresa está usando esses feedbacks até hoje e está dando muito certo dentro das equipes, né? De equipe para equipe, está sendo muito legal. Eu vou passar para vocês nos próximos cursos. A sugestão de leitura fica ainda, né? Eu acho que já passei isso, mas vou passar de novo. Obrigado pelo feedback, que é muito bom. Desenvolvimento de equipe também tem um trecho muito bom que fala sobre desenvolvimento da equipe. Coach, e tem também o livro Feedback de Holland e Francis B. E esse também exercício da liderança, né? Eu também já passei para vocês. Se vocês não puderem adquirir os 3, um deles já é suficiente, né? Para a gente pegar um pouco mais sobre essa história de feedback. E para reflexão, eu deixo o seguinte: saber se você tem alguém aí que você gostaria de agradecer por algum feedback que te ajudou muito. Porque às vezes no momento você tem raiva, você quer matar aquela pessoa, né? Mas depois você vai pensando naquilo, não é que a pessoa tem razão? Mas você deixou de agradecer. Então a questão da gratidão, né?
a questão de ser grato nisso daí. E se você também tem alguma pessoa que você pode dar um feedback com amor para que aquela pessoa tenha melhoria na sua vida, né? E isso se você achar conveniente, se você se achar preparado para dar esse feedback, né? E tem um detalhe também, muitas vezes você dá um feedback e a pessoa não aceita. Não aceita, não aceita. Tudo bem, não aceita, não aceita, né? Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa vem te dizer, você tinha razão, fulano. A situação era aquela que você me orientou. Porque o feedback também, ele é quase uma orientação também. Porque quando você fala o feedback só o problema, você errou nisso. Não tem muita importância você falar nisso. Às vezes a pessoa sabe que errou. Você errou nisso. Que tal tentar daquela forma, assim, 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 né? Aí sim, aí você pode dar um feedback de melhoria, né? Um feedback positivo, um feedback realmente de amor. Nós vamos continuar falando sobre feedback, só que agora nós vamos usar o feed forward também. Feedback e feed forward na nossa próxima aula. Tanto o feedback quanto o feed forward eu já tinha dado a introdução nas aulas passadas, né? Mas são ferramentas muito importantes e muito interessantes para a psicologia positiva e são ferramentas fáceis, de uso tranquilo, que você pode aplicar para você, para sua família, para a empresa, para onde quer que você esteja. Então, nós vamos continuar falando sobre isso na nossa próxima aula. Até lá, então. Sunshine!